Oi, quero começar hoje a minha resenha fazendo uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que ficar um tempo em uma ilha deserta, vocês necessariamente, obrigatoriamente ficariam nessa ilha, mas vocês pudessem escolher um personagem da literatura mundial para ficar um tempo junto com vocês lá na ilha, quem seria esse personagem que ficaria lá com vocês? Vocês, eu ainda não sei, mas eu sei que eu escolheria por questões pragmáticas o Robinson Crusoe. Vocês estão ligados no Rodrigo Hilbert, né? O marido da Fernanda Lima, que também é ator, enfim, modelo. Que o Rodrigo, tu dá um pedacinho de madeira para ele, uma tábua, ele faz uma mesa, ele faz uma cadeira, ele mobília a casa com aquele pedaço de madeira que ele tem ali. Né? Brincadeiras à parte, ele é um cara super polivalente, né? E ele super faz um monte de coisa. Pois é, Robinson Crusoe também é assim. Eu acho que até o Rodrigo Hilbert daria um excelente Robinson Crusoe para fazer nos cinemas ou, enfim, que tivesse uma série sobre o Robinson Crusoe. Porque é justamente sobre esse personagem que eu vou falar hoje na nossa resenha, que está nesse livro incrível do Daniel Defoe, né? Robinson Crusoe. E esse livro, minha gente, assim, ó, eu cheguei, tava um momento que eu disse, não tô acreditando no que essa criatura tá fazendo, porque eram umas coisas assim, é demais o que esse cara passa, o tempo que ele fica nessa ilha e como ele vive nessa ilha. E eu quero contar pra vocês um pouquinho, então, das aventuras desse cara incrível que é Robinson Crusoe, ou quase o nosso Rodrigo Hilbert. Então, Daniel Defoe publica o Robinson Crusoe quando ele tinha 59 anos, tá? Esse livro foi publicado em 1719, olha o tempo do livro. E foi inspiração e foi citado por vários outros autores, como o próprio Karl Marx, Rousseau, teve um autor suíço que fez os Robinson suíços, né? Ele foi depois para o cinema em 1959, o Luis Buñuel, né? Que é o cineasta espanhol, faz uma versão do Robinson Crusoe. Então, assim, é um livro que ele entrou no imaginário de todo mundo. Por quê? Porque a estrutura do livro é muito interessante. O livro é como se fosse o Robinson Crusoe contando pra gente e aconselhando a gente por causa das desventuras dele, né? Por tudo que aconteceu, a forma como ele vê as coisas. Então ele vai meio que aconselhando a gente, contando a história. E é interessante que assim, a história começa com ele com a vida super estável, ele tá super bem, ele tem pai, mãe, ele tá super bem na Inglaterra. Só que ele é um cara que ele tem ganas de viver. Vem cá, chazinho, minha gata tá miando, está me atrapalhando, vem cá. Tá, ela foi embora, vai parar. E aí o que acontece? Ele, como eu estava dizendo, ele tem ganas de viver, né? Ele quer viver uma aventura. Ele quer ir ser marinheiro, ele quer ir, mesmo contra assim a vontade dos pais. O pai e a mãe dele são absolutamente contra, tanto que ele meio que foge deles, né? E na primeira tentativa dele ele quase se dá mal. Aí ele meio que pensa assim, nossa, foi porque eu desobedeci os meus pais, não foi legal o que eu fiz. Aí depois ele acha assim, não, vou me estabilizar, mas aí ele dá aquele comichãozinho, vem de novo e ele pega outro navio e ele acaba aportando e parando no Brasil, os Brasis que eles chamam no livro, né? Então é como o autor se referia até as terras aqui. Aqui ele chegando, ele não entende nada de plantação, ele não entende nada de bicho, de nada, e ele acaba se super prosperando aqui. Porque uma coisa interessante a respeito do personagem do Robinson Crusoe é que o Robinson Crusoe é um personagem que busca, ele quer conhecer, ele quer aprender, ele está disposto a fazer. E eu acho que essa é o grande lance do personagem, assim, ele só sobrevive o tempo que ele sobrevive depois na ilha, onde ele acontece o naufrágio, ele fica, porque ele é muito sagaz, assim, ele é muito atinado, ele já começa a pensar nas coisas e ele começa a fazer, e ele não tem preguiça muito para fazer as coisas não, ele tá sempre querendo, ele busca muitas coisas, é a mesma busca pelo mar, né, que leva ele à aventura, faz com que ele tente soluções e coisas ali no entorno dele. Então se ele não tivesse tanto conhecimento, ele talvez não conseguisse se estabelecer como ele se estabelece depois, né. Então tá tudo bem ele nos Brasis, até que ele recebe uma proposta que ele faça uma viagem de navio para questão do comércio de escravos, né? Que os caras dizem, olha, a gente vai super lucrar com isso, vai ser muito bom pra gente, e querem que ele vá de comandante desse navio. O que acontece é assim, e aí abrindo um parênteses, é que a gente tem que sempre pensar dentro do contexto histórico em que o personagem está inserido, né? A gente sabe que escravidão é errado, é uma coisa que foi uma mácula na nossa história mundial, mas infelizmente durante um tempo isso foi uma prática corrente, né? Então vamos olhar para o personagem com atentos a isso, né? A esse local onde o personagem estava e esse período histórico. Agora, vamos, bichinho. Quem mandou querer gravar na rua, né? Mas tudo bem.
Bom, enfim. E aí tem toda essa questão e ele vai fazer essa viagem e é nessa viagem que dá o problema, que acontece o naufrágio. Ele acaba ficando numa ilha, o único sobrevivente humano desse naufrágio é ele, porque ainda sobrevive um cachorro e 2 gatas que estão com ele, ficam muito tempo com ele, inclusive. As gatas depois na ilha começam a ter filhos e isso gera um problema sério, que ele mata o pobre dos gatinhos, porque ele não quer que fique aquele monte de gato. E aí ele fica nessa ilha sozinho durante muito tempo, tirando a companhia, obviamente, dos animais. E para isso, opa, bichinho. E aí o que basicamente acontece? Ele então tá nessa ilha e precisa sobreviver. A primeira coisa que ele meio que se dá de conta, assim, é que ele foi muito sortudo, ele pensa na providência divina. E aí vem muito um lado religioso que aparece no livro, que a todo tempo o Robinson Crusoe vai falando sempre na providência divina, e ele se apropria disso para como, tipo assim, é um alicerce para ele estar ali, para a própria sobrevivência dele, para a sanidade mental dele, né? Porque ele fica muito tempo sozinho na ilha, muito tempo, mas pensei muito tempo, é muito tempo mesmo, assim. Ele só vai ter contato com outro ser humano, troca com outro ser humano, com 25 anos de ilha, que vai ser o Sexta-feira, né? Que é justamente o Sexta-feira está para o Robinson Crusoe como o Robin está para o Batman. Sexta-feira é justamente o braço direito do Robinson Crusoe. Ele vai ensinar tudo para esse cara que é um canibal, né? Que chega na ilha e ele vai tirar esse hábito, né, do Sexta-feira, vai ensinar religião para Sexta-feira. Sexta-feira faz perguntas maravilhosas sobre a questão de religião para ele. E o Robinson, ele assim, ele vai se estabelecer na ilha. Antes de conhecer a Sexta-feira, ele tem 3 casas na ilha. Assim, ele tem um que ele chama de castelo, um outro é forte, né? Um outro é tipo uma caverna que ele guarda as coisas. Ele vai plantar na ilha, ele vai fazer uma plantação de trigo para poder fazer pão, com umas sementezinhas que ele acha dentro do navio, que antes do navio se destrambelhar de vez, ele pega, tira muitas coisas dentro daquele navio. Esse cara, assim, vocês não têm noção, ele é absurdamente atinado, assim. Eu sei certamente que eu morreria. Ele não fica nem doente, ele só fica doente nesses 28 anos de ilha. Minha gente, ele fica doente uma vez. Ele tem uma febre lá durante uns dias e depois nunca mais. Nem dor de dente a criatura tem. O que é Tom Hanks como um náufrago perto de Robinson Crusoe? Não é nada, minha gente, porque ele nem doente ele fica. Nada, nada, nada. Só essa da febre, depois não mais. E ele vê, assim, primeira vez que ele vê seres humanos são alguns canibais que chegam na ilha para fazer um ritual lá, comer umas pessoas, e ele fica meio assustado, tanto que a primeira vez que ele vê esses canibais, ele fica assim, meio que 2 anos, ele fica meio que sem sair de dentro da casa dele, das casas dele, porque ele fica medo que os canibais façam alguma coisa com ele. E no primeiro momento ele fica super com raiva, assim, eu quero matar, eu vou pegar as pólvoras que eu tenho, os negócios, mas depois ele meio que diz assim, não, eu não tenho direito de julgar essas pessoas e tal, entra a questão religiosa aí. Então tem sempre essa questão dessa conversa, assim. E aí, até ele sair da ilha, tem outras coisas que acontecem. Eu quero contar toda a história pra vocês. Mas o livro é sobre esse personagem que tem essa polivalência, assim. Ele é super polivalente, ele tem ganas de vida. E eu acho que isso é um grande exemplo pra gente hoje, que tem essa coisa de estar tão fragmentado, né? A gente sabe só uma coisa. O cara sabe tudo, ele faz cerâmica, ele faz... vira marceneiro, ele pega e faz arquiteto, ele faz comida, ele faz plantação, ele vira agricultor, ele vira um agropecuarista porque ele queria cabrito para ele poder tirar a pele, tirar a carne, tirar o leite. Então, assim, é uma coisa impressionante. Por isso que eu levaria ele para ficar na ilha comigo, porque ele é muito polivalente, assim, ele sabe muitas coisas e faz muitas coisas, né? A única coisa, assim, que eu poderia dizer assim, tu não acredito, o livro é todo bom. Eu vou dizer pra vocês que no finzinho, eu achei que o livro fez um pouco de barriga, como se diz assim. Ele ficou... Não tinha necessidade de algumas coisas. Eu acho que ali ele poderia ter concluído um pouco antes, ou ter tirado algumas coisas pra fazer a conclusão. Mas o livro é muito legal, porque esse livro que te dá aquela coisa de aventura, sabe? Tem alguns momentos que, claro, são 20 e tantos anos nessa ilha, né? Tem alguns momentos que eu digo assim, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, não tô acreditando que esse homem tá fazendo isso. Porque é muita coisa, assim, pra uma pessoa só se dar conta de fazer, né? Ele, assim, ele é o Chuck Norris, ele é o super-homem. Ele é uma pessoa que, assim, é impressionante as coisas que ele cria e que ele pensa e que ele faz. Eu acho que a gente, pra ter saúde mental, a gente precisa do contato com outras pessoas, a gente precisa conversar. Tanto é que quando ele escuta, tem uma parte lá que é muito engraçada, que ele escuta o papagaio, que ele cria um papagaio, o Polly,
esse é Polly ou Pooh, agora deixa eu ver aqui se eu não me lembro o nome do papagaio, é o Pooh, perdão, que é um papagaio que fica com ele 26 anos. O papagaio um dia disse, Robinson diz que ele diz que o papagaio fala o nome dele Robinson e ele pensa que é uma pessoa, ele acha que ele está sonhando, né, com aquilo. E aí ele diz que quando ele escuta depois uma pessoa falar com ele fica emocionado, assim, então a gente precisa disso. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia a gente fica pensando, meu Deus do céu, final de ano principalmente, que vontade de sumir. Que vontade de ir para uma ilha deserta, né? Mas aí a gente também tem que pensar na coisa da civilidade, quanto que as coisas da civilização são importantes pra gente, né? Quanto a gente está super necessitado de, por exemplo, a questão do celular, das redes sociais e tudo mais. Então talvez não fosse tão fácil assim pra gente sobreviver numa ilha deserta, como às vezes a gente sonha e pensa e imagina. Porque às vezes eu acho que a gente está tão cercado de pessoas, de gente, de informação, que realmente dá vontade de fugir, né? Eu sou uma, porque muitas vezes eu tô com vontade de fugir. Mas aí depois tu pensa que não, a gente precisa também desse elo humano, né? Do outro ser humano para nos refletir o que a gente é, quem a gente é e quem a gente também não é. Né? E a gente precisa sempre dessa coisa do contraponto, né? Da convivência, é importante. Então essa edição da Zahar tem várias notas de rodapé que ajudam a gente bastante a se situar historicamente e citações que tem aqui da Bíblia e tudo mais. É uma edição muito legal, muito bonita, tem ilustrações também, que são ilustrações assim lindíssimas. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui para mostrar para vocês. Não são muitas, tá? Mas são muito bonitas assim. Então é um livro muito legal, sabe aquele livro que é tipo um filme que tu vai, assim, que é essas coisas das imagens, e ele é de aventura, né? Então ele é muito interessante para a gente analisar até onde o ser humano é capaz de ir pela própria sobrevivência e o quanto que a gente luta por a nossa sobrevivência, o quanto é importante a gente também se sentir grato por sobreviver e por estar aqui, entender que a vida, estar vivo, é uma coisa fantástica. Às vezes são várias coisas que naufragam, né? E a gente consegue sobreviver. Então, esse é um livro para a gente poder ter esse olhar mais positivo e, sobretudo, ativo para a vida, para a gente poder lutar por ela, tá ok? Fica aqui a dica para vocês, então. Espero que vocês se divirtam, leiam Robinson Crusoe, se vocês já leram, me digam. E me digam depois quem vocês levariam de personagem da literatura mundial para ficar com vocês numa ilha deserta. Eu não tenho dúvidas. Seria o Robinson Crusoe, minha gente. Tenho certeza. Eu não ia passar muito ruim com ele, não, tá? Pelo menos ele ia me ajudar a sobreviver. Porque coisa que eu certamente sozinha numa ilha, coitada de mim. Tá bem? Beijo, tchau, até a próxima.